Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos. Vamos falar sobre a época em que os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul eram uma só província. As regiões. Todos os brasileiros conhecem os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, seja por terem visitado, morado ou simplesmente por terem ouvido falar deles. Entretanto, você sabia que estes dois atuais estados já fizeram parte da mesma província? Não? Então vamos saber como isso ocorreu. A história. Segundo o Tratado de Tordesilhas, firmado entre a Coroa de Castela, da Espanha, e o Reino de Portugal, em 7 de junho de 1494, a região do atual estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul pertenceriam à Espanha. E por causa disso, os jesuítas foram enviados em missões, a serviço dos espanhóis, para criarem os primeiros núcleos, de onde acabaram sendo expulsos pelos bandeirantes paulistas, nos anos de 1600. No começo dos anos de 1700, levaram mais pessoas para a província, sendo que no ano de 1748, para garantir a nova fronteira, o Reino de Portugal criou a Capitania de Mato Grosso e acabou construindo um sistema de defesa muito eficaz. Ademais, o ciclo da mineração no Brasil começou a ganhar força nessa época, principalmente nessa região da província de Mato Grosso, além de Minas Gerais, atingindo seu pico entre os anos de 1741 e 1760. Contudo, décadas depois dessa época, a intenção de dividir a província de Mato Grosso surgiu nas primeiras décadas do século XX, em uma revolta liderada pelo coronel João da Silva Barbosa, que acabaram sendo derrotados, ele e sua tropa. Porém, o desejo pairava na região sul e no norte da província. O receio era de que essa parte se esvaziasse economicamente, pois nesse período, já haviam passado os momentos áureos de extração de ouro nessa região. E graças à Revolução Constitucionalista de 1932, a adesão do Sul ao então movimento separatista ocorreu em grande escala, sob a condição de que, se fossem vitoriosos, a província seria dividida em duas partes, ou seja, os dois estados atuais. E no dia 11 de outubro de 1977, finalmente concretizou-se a separação do atual estado do Mato Grosso do Sul, que o então presidente Ernesto Geisel acabou elevando à categoria de estado, no dia 1º de janeiro de 1979. Após isso, as primeiras eleições ocorreram apenas em 1982. Curiosidades. O atual estado do Mato Grosso do Sul era povoado por pessoas da etnia indígena e a região foi batizada com o atual nome, Mato Grosso, graças à derivação de um termo guarani, que significaria bosque volumoso. Esta região teve sua ocupação humana iniciada por volta de 10.000 anos antes de Cristo. A região sudoeste do estado do Mato Grosso do Sul ficou por vários anos sob a influência espanhola, e o resto do estado se desenvolvia lentamente, por causa das dificuldades de comunicação com o resto do país, sendo que o sul matogrossense era dificilmente acessado, por conta de suas matas. Mesmo com todas as dificuldades, a cidade de Cuiabá foi fundada dia 8 de abril de 1719. O atual estado do Mato Grosso era muito rico em ouro, sendo que em 1718, o bandeirante sorocabano, Pascoal Moreira Cabral Leme, que descendia de índios, descobriu as margens dos rios Cochipó e do Cuiabá, abundante jazida de ouro. O que fez com que os índios parassem de serem caçados, pois os seus caçadores acabaram ficando mais interessados em extrair ouro, após saber dessa notícia. Atualmente, vemos que tais receios dos então habitantes da região norte da então província de Mato Grosso não se concretizaram, sendo que ambos os estados brasileiros possuem suas próprias características econômicas e se adaptaram de forma a coexistirem, sem um proporcionar defasagem ao outro. Conclusão.
Os atuais estados citados eram pertencentes à Espanha e quando a mesma resolveu tomar posse de fato, acabou tendo seus missionários expulsos pelos bandeirantes paulistas de Portugal, que tomaram a então província do Mato Grosso, que posteriormente foi dividida nos dois estados brasileiros que conhecemos atualmente. As profundas transformações que passaram essas regiões, acabaram fazendo com que os dois estados se tornassem independentes e fossem integrantes da atual República Federativa do Brasil. Sendo estes, alguns dos estados mais ricos, em termos de recursos naturais do país. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!